Boa noite, inicialmente, boa noite. Boa noite. Foi fraquinho, mas tudo bem, hoje eu vou aceitar. Tá todo mundo com a cara de frio, tem gente aí já com a carinha de frio. Eu vou pegar o gancho do Evandro falou uma coisa. Muitas das parábolas de Jesus, as pessoas acabam não entendendo. Então, você vê que é interessante. Nós estávamos no capítulo 8, o capítulo 8 falava: bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Né? Quem estava aqui já viu que a gente não vai ver Deus tão cedo. Mas, um dia, espíritos puros, nós vamos vê-lo e compreendê-lo. Esse vê-lo eu acho... Então, nós iremos entender a Deus, né? Porque Deus é alguma coisa, não é energia, não é nada, né? Quer dizer, ele é tudo, mas nada do que a gente está acostumado a falar, que é energia, força, né? Ele não é matéria. Então ele fala assim: porque verão a Deus? E agora a gente vai pegar o capítulo 9, bem-aventurados, brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Então nota, ele fala: os puros de coração vão ver Deus. Pá, ok. E no 9 ele diz assim, os que forem mansos e pacíficos herdarão a terra. É interessante isso, né? Que um fala que vai estar com Deus e outro fala que no outro, né, na outra bem-aventurança, ele já fala que vai ficar na terra, né? Vocês herdarão a terra. Com isso, Jesus deixa claramente que quem é brando e pacífico permanecerá num planeta melhorado. Mas isso nós vamos ver lá para o fim. Eu vou primeiro falar tudo para no final a gente falar de transição planetária, tá? No finalzinho. Então, com isso, Jesus fala que você não pode ter cólera, violência. E aí, Jesus ainda puxa o zap, né? Para quem gosta de coisa, puxa o zap quando ele fala assim: qualquer expressão descortês, porque ele fala: aquele que disser, vós sou louco, merecerá o fogo do inferno. Olha, por causa de uma palavra, ele botou toda a força daquela ideia do fogo do inferno, né? Então, assim, em uma única, se você disser para alguém uma palavra descortês, você merecerá o fogo do inferno. É uma coisa pesada, né? Se a gente pensar bem, Jesus puxou o zap mesmo, né? É o famoso puxar o zap. Mas por que ele fez isso? Porque, na verdade, toda palavra discordez, ou como ele próprio falou, não é o que entra na boca do homem que conspusca, deu zebra, que faz o homem ficar ruim. É o que sai da boca do homem que faz o homem ruim, porque vem do coração. Então vamos lá. Quando você fala uma palavra descortês, você está falando do tem no seu coração. E aí, se você está falando algo que vem do seu coração e essa coisa, ela não dignifica o ser ou a você ou ao ser, né? Você não dignifica nem a você ou a qualquer outra pessoa que esteja ao teu lado, você não está agindo dentro da lei do amor. Lembra que a gente já viu isso no capítulo 8, você vê como é que a coisa já encadeia, né? Na lei do amor. E automaticamente você também não faz caridade. Se você não está na lei do amor, você não consegue fazer caridade. Porque só faz caridade como entendida, como Jesus, né? Benevolência, indulgência, perdão, né? Só faz quem ama. Porque, primeiro, você só vai fazer alguma coisa boa para o outro, realmente boa para o outro, às vezes até
se tornando chato na frente do outro, né? Porque, olha só, vamos lá. A benevolência. A benevolência é aquele amigo que diz não quando o cara vai entrar no buraco. Ele se arrisca a quê? Perder a amizade. Então, esse é realmente o benevolente. Eu vou arriscar até a minha amizade para que ele não se dê mal. Então, quando você raciocina que você sai da caridade, que é benevolência, indulgência e perdão, você automaticamente cai no nosso mundo, né? Ou seja, vamos ser sinceros. Eu gosto de sinceridade conosco, que eu acho que fica fácil da gente entender. A gente tem uma certa polidez do mundo? Temos, todo mundo tem uma certa polidez, estudou, ou tem a família que ensinou o que é certo ou errado, o que é bom ou ruim. Mas quando pisa no calo da gente, a gente não gira baiana? Vamos lá, vamos lá, vamos entender, né? Nós temos ainda desta benevolência, dessa indulgência e perdão nem falo, benevolência e indulgência, nós temos apenas o verniz. É o verniz, é o vernizinho, né? Basta, para o mundo masculino, basta o cara te dar aquela freada que quase bateu, já é um outro ser que está dentro do carro, né? Quando o perispírito saiu e entrou no obsessor, né? Quer dizer, já está morrendo de raiva. Então, quando nós começamos a entender que a necessidade nossa é começar a ver o outro como um não inimigo. Então, é a benevolência mútua. Vamos imaginar esse mundo, tá? Quem aqui trabalha com vendas, essa coisa de pessoa tete a tete? Hein? Alguém trabalha assim? Tete a tete. Então, vamos lá, tete a tete. Depois da quinta pessoa que foi mal educado com vocês, né? Não é difícil você sorrir para o sexto, né? E depois do 38º, é quase impossível. Não é? Vamos ser real, é bom a gente entender a nossa realidade. Eu já trabalhei com o público, né? Então, o primeiro, a pessoa está com um dia ruim, o segundo, o terceiro, e o dia vai passando, o 25º, o 38º, chega uma hora que você está louco para dar uma panelada no cara, né? Mas é porque nós, infelizmente, não entendemos essa benevolência mútua. Agora vamos mudar, entramos num mundo, outro mundo. Imagina um mundo onde ninguém acreditasse que o outro estava fazendo alguma coisa ruim contra ele. Já notaram que 90% das vezes onde nós somos encolerizados ou que nós somos maledicentes, nós normalmente estamos nos preservando do que a gente acredita ser uma agressão? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. 90%. Você acha que a pessoa vai te agredir e você já monta lá o escudão, né? E fala assim, fala para tu ver, né? Fala para tu ver. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas ainda não se gostam. Mas imagine se todo mundo, se entrou no mundo, esse mundo ainda não é o nosso, todo mundo aqui, eu vou falar com o Douglas, oi Douglas, tudo bem? Mesmo que eu fale alguma coisa para o Douglas vai falar assim, não, ele é um cara da benevolência. Jamais ele ia fazer alguma coisa para me magoar, me chatear. O Douglas não teria nenhuma resposta emocional ruim, que é o que a gente faz. Recebe uma coisa, tem uma resposta emocional e muitas vezes não é assim. Mas se a gente começa a esquecer o mundo, que o mundo não adianta, o mundo é o mundo. Vamos lá.
Vai mudar todo mundo do mundo amanhã para todo mundo ter benevolência mútua? Depois de amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, talvez daqui uns 100 anos, talvez a gente esteja começando nessa história. Mas assim, a verdade é que ou a gente faz o nosso mundo, cria o nosso mundo, aonde eu jamais vou olhar para alguém e vou acreditar que esse alguém possa me agredir, apesar que ele possa me agredir. Mas eu não vou criar a barreira antes do fato, que é o que a gente faz. Vamos lá. Voltando o exemplo de quem trabalha com o público. No 10º, a pessoa chega, bom dia, você já olha para ele, bom dia pode ser o teu, meu não, né? Bom dia, né? Por quê? Porque você já montou a barreira que é normal, nós somos seres humanos, é normal a gente fazer. Só tem que, quando eu consigo entender que eu posso ser benévolo com todos sem ser bobo, olha, isso é importante. A benevolência não diz que a pessoa tem que ser boba, não. A benevolência diz que eu não vou previamente me preparar para o pior, mas eu vou, porque sou um espírito imortal, centelha divina, como diz o livro dos Espíritos, né? A ser inteligente da criação, eu vou ver o que está acontecendo e vou me portar dentro dessa realidade. Mas quando eu faço isso, eu produzo a afabilidade e a doçura. Porque olha só, se ninguém aqui pode nos agredir e eu não posso agredir ninguém, por que eu vou falar grosso com alguém? Por que eu não vou ser afável? Tudo bom, Tati? Tudo bom com você? Como é que está a vida? Né? E por que eu não serei doce, em vez de falar com essa voz de trombone que Deus me deu, e não falar uma coisa mais calma, com mais carinho, com mais amor, né? Porque se eu não vejo nos outros possíveis, e aí eu vou botar inimigos, né? Vamos lá. Botar aqui possíveis inimigos, eu começo cada vez mais a fazer de mim uma pessoa benévola. Agora entenda, benevolência inclusive com si próprio. Muita gente não é benévolo com si próprio. Quer ver? Eu vou falar do mundo masculino. Você deu ré no carro, não viu a bica que estava ali embaixo, que alguém implantou aquele negócio, passou na lateral do carro, né? Qual é o primeiro pensamento? Animal, como é que você faz um negócio? 40, 50 anos de carteira, quase 50 anos de carteira, e você faz um negócio. Então, vocês queriam a benevolência com quem? Consigo mesmo. Então, quando a gente fala da benevolência, a gente fala dessa como afabilidade e doçura, a gente tem que começar que a gente tem que ser afável e doce, inclusive com nós mesmos. É esse capítulo que eu acho, ele chega a ser difícil, porque ele é tão diferente do que a gente é na realidade, que é difícil a gente até se imaginar, no dia de amanhã eu serei afável e serei doce. Até o terceiro cara vir para buzinar na minha orelha. É uma realidade, nós somos isso. E isso fica mais claro no lar, sabe por quê?
Normalmente fora, trabalhando, quando a gente trabalha, você tem uma série de regras, né? Eu, quando trabalhava, você tinha que estar sempre sorrindo, né? Seja com uma dor danada que caiu no dedão, o dedão para aparecer um pilão, mas você estava sorrindo, né? Então tem uma série de coisas para você se adequar. Mas quando você normalmente chega no lar, todas essas máscaras que tem, que são criadas pela nossa educação, pela forma que a gente vê o mundo, pela até a inter-relação de pessoas, né? A inter-relação de pessoas, você geralmente tira. E aí, como acontece em muitos lares, graças a Deus, eu não tenho visto muito, mas era muito comum ao tempo atrás, maridos e esposas, né, lógico, que ao chegarem no lar se transformam de uma forma, parece até que, como diz, né? Chegou, tirou a roupa do trabalho, o cara é outro. Nossa, isso aqui chegou hoje, né? Então, assim, quando nós não conseguimos começar a ver que somos benéficos, principalmente para nós mesmos, e mais importante ainda, para as pessoas que a gente ama, porque ninguém, ou pelo menos a maior parte, está no lar, porque existe uma relação, pode não ser ainda de amor, pode ser só de afeto, ou pode ser de amor, mas de qualquer forma, essa relação é importante para você, concorda? Senão você não estava lá. Não, você já tinha saído. Se ela é importante para você, quão importante é você buscar ser benévolo para a pessoa que está a seu lado. Pessoa ou pessoas que estão a seu lado. Porque senão, olha só, a gente vive de hipocrisia. Eu vou dizer sincero, então vamos lá, vou estar claramente. O Alexandro hoje, né, vestiu a capa de santo, né, a auréola e tudo, né, e vim falar. Muito do que eu falo eu não consigo fazer. É verdade. Eu ainda sou um ser humano, cara, graças a Deus, como qualquer um. Mas muito do que a gente fala, você chega em casa e fala assim, cara, eu sou hipócrita. Eu falo e não consigo fazer. Eu falo e corro atrás e não dá. Então, tudo na nossa vida, a gente tem que começar, como Jesus falou, seja o teu dizer sim, sim, não, não. Ou seja, se você deseja uma vida de tranquilidade, entenda que a sua vida tranquila não será só sua. Ou as pessoas que estão ao seu lado sentirão essa tranquilidade, ou você não será feliz nunca. Ou você é benévolo com a pessoa que está do teu lado e indulgente com os erros dela, ou simplesmente entenda que a sua casa vai ser do jeito que dá, do jeito que vai ser. Né? E eu costumo brincar, né? No lar tem dois espíritos que estão lá, né? Um veste uma luva vermelha, o outro veste uma luva azul. E aí, quando começa a discussão, eles falam, round one, fight! Né? O pessoal que já jogou Atari aí, isso é coisa velha como andar para frente, né? Quem já jogou Atari aí sabe, é isso mesmo. Você acha que eles não querem que um lar que seja harmônico comece a ser desarmônico? Ué, ou a gente acha que não tem nenhum amigos de encarnações passadas que nós fizemos tantas coisas que eles adorariam de nos ver numa situação mais difícil. Alguém se acha imune disso? Será que a gente é imune? Não, eu estou aqui no centro, então eu sou imune. Eu sou palestrante, sou imune. Esquece isso. Só tem que
Para mim ainda é pior. Para quem fala aqui ainda é pior, porque você ainda está reprovado 2 vezes. Uma vez porque você escreveu, aliás, 3 vezes. Primeiro que você escreveu, segundo que você leu e terceiro que você falou. Então você está, como diz você está enroscado no mínimo 3 vezes. Mas a gente começar a entender uma coisa que é relativamente simples, mas que é difícil de fazer na prática. Eu nunca serei feliz só se eu não conseguir criar um modo, seja ele qual for, de convivência com as pessoas que me cercam. Eu falo no trabalho, seja onde for, na academia, não interessa, de convivência harmônica, a convivência não será harmônica. E aí o que é que gera? Gera o que a gente fica apurrinhado, chateado, aborrecido e normalmente culpando o outro, né? O marido fala assim que essa esposa, e a esposa fala assim, esse homem. Por quê? Porque nenhum do homem, no caso o homem é o maior, e os filhos também, meu pai é um negócio, né? Nenhum está tomando senhor de si, diz assim, eu vou mudar. Eu vou ser benévolo, eu vou ser o indulgente, eu vou entender. A partir do momento que eu começo a trazer isso para mim, eu deixo de ser um hipócrita e passo a ter mais paciência comigo e com os outros, que a benevolência dá a paciência. E o que é paciência comigo? Vamos lá. Quem não aqui, só aqui tem algum com menos de 12, não. Então, quem não fez uma besteirada na vida? Levante a mão. Ah, você, é verdade. Você não fez. Verdade, acertou. Né? O resto, quem já não fez uma besteirada na vida? Agora, ou você entende que, beleza, fiz a besteira, ou eu começo a ter paciência comigo mesmo, falar assim, olha, eu tenho que ser bom para mim. Eu não consigo parar de comer doce. Né? Eu agora voltei com o problema do doce. Eu tinha parado e voltei com a comer doce. Eu tenho que parar de comer doce. Só tem que eu adoro comer doce. E aí fica essa briga. Ou você tem paciência em entender que, afinal de contas, é assim. E essa briga vai ser um pouco mais feroz, né? Bonito, né? Um pouco mais feroz do que eu imaginava, ou não. E quando você começa a entender que essa paciência conosco mesmo, com os problemas que a gente tem, a maioria de nós tem pequenos problemas e transformam esses pequenos problemas, por falta de paciência, em grandes coisas. É simples. A gente quer resolver o problema amanhã. Maior parte dos problemas não são resolvidos amanhã. Serão resolvidos no médio prazo e às vezes no longo prazo. Só tem que a gente não tem paciência de esperar. E aí você começa a meter os pés pela mão, né? Como diz, os pés pela mão. Começa a meter os pés pelas mãos. É simples assim. Quando você começa a entender isso tudo, fica mais fácil você entender que a dor, aí eu vou falar a bendita dor, né? Todo mundo fala assim, bendita dor, né? A bênção da dor. Aí muita gente fala, pô, mas esse cara é maluco, né? Falando que doer é bom. Pior que é, né? Isso é que é pior, né? Pior que é. Porque se está doendo, é onde eu tenho que mudar, pô. E você começa a entender que aquele cara, aquela situação, aquele local que está proporcionando a você aquela dor, ele está ali porque é o seu amigo que está te chuchando
para que você possa andar para frente. Porque se não tivesse isso, aonde seria a lei de evolução? A lei do trabalho? Você já imaginou? Vamos lá, vamos botar aqui. A partir de agora, nenhum de nós vai ter mais nenhum problema que exige a nossa inteligência. Você acha que vai evoluir? Dinheiro apareceu, poder apareceu. Você vai usar o cérebro para quê? Entendeu? Assim, parece é um contrassenso quase, né? É quase um contrassenso. Mas se a gente não tivesse todos os problemas que nós mesmos plantamos ao longo do tempo, nós nunca iríamos evoluir. Porque evolução se dá sempre em dois sentidos, né? Primeiro, eu evoluo em conhecimento. Né? O homem pode dizer que hoje, agora, descobriram o Alzheimer, acabou, o câncer já não existe mais, não sei o quê. Hoje está se descobrindo um monte de coisa. Então, o homem evoluiu muito nessa inteligência. Só tem que essa inteligência vai nos mostrar cada vez mais o que eu falei lá no início. Eu não consigo ser feliz só. E podem ter certeza que o que nos traz muito aqui é isso. A gente começa a sentir falta de algo, alguma coisa. E esse alguma coisa geralmente é essa ligação entre seres. A tua ligação não está sendo o suficiente para você se sentir preenchido. E é essa que normalmente a gente bota a culpa no outro, né? Que é o que a gente tem que montar em nós mesmos. Ah, mas é fácil? Ah, claro que não, esquece. É trabalhoso pra caramba. Ou alguém acha que amanhã, se alguém bater no meu carro, se eu der ré e comer a lateral do meu carro todo, eu não vou me xingar até a coisa melhorar. Claro que vou. Mas agora eu sei que não devo. Há um tempo atrás, eu fazia sem saber. Há um tempo atrás, ninguém tinha me dito assim, existe uma lei de atração fluídica que toda vez que você pensa alguma coisa, de bom ou ruim, você atrai o que está do lado, você modifica o fluido cósmico, eu não vou nem falar, atrai o que está do lado, igual aquilo que você fez. Então, se você está benzão, pegou o carro e arranhou a lateral do carro, poxa, se você for ficar para baixo, vai sair dali, pé da vida, e vai bater na frente. Por quê? Porque atraiu um monte de situações que você não pediu, né? E com uma vantagem. Toda vez que você olha para cima, olha para cima, como é que eu vou falar isso? Quando a gente fica olhando para os próprios pés, né, de cabeça baixa, olhando os próprios pés, a gente dificilmente consegue enxergar a beleza do mundo, consegue enxergar a beleza nas coisas, consegue enxergar que mesmo aquele amigo que está ali para trazer os nossos problemas, ele tem alguma coisa de boa. É que a gente só está focando na parte ruim. É olhar para cima que nos faz diferente. É olhar para frente. Não olhar para dentro. A gente fica assim, olhar para dentro é necessário. O problema é que a gente olha para dentro se autopunindo, né? Eu não fiz isso, eu não consegui aquilo, eu não sei o quê, eu não sei o que lá, que a minha vida é assim. É autopunição. Então vamos começar, quando tivermos os nossos problemas, em vez de ficar olhando para os seus pés, de cabeça baixa, olha para cima. Entenda que o mundo é muito mais do que aquele problema naquele minuto. E que você é muito mais do que aquele problema. Até porque, vamos lá, eu estou com 60 anos, muitos, daqui a 30 anos, tudo que os meus problemas de hoje, você acha que tem algum significado?
noventão, lá todo, né, todo tortinho, né, vai ter o menor significado, né? É verdade, vamos entender, o corpo degrada, né? Eu lido bem com esse trem, o corpo degrada. Mas olha só, se hoje eu estou pensando assim, imagina gente nova, tem gente bastante nova aí, daqui a 5 anos, esse problema vai ser importante. Lógico que tem problemas que são importantes, né? Meu filho está na droga, eu estou com câncer, eu estou com uma doença assim, São problemas importantes que você tem que realmente estar ocupado em e não preocupado com, que são coisas diferentes. Eu estou ocupado em quando eu busco soluções para o problema. E eu estou preocupado com quando eu fico parado e rezando para a coisa melhorar sozinha, né? Que ele tem que melhorar. Deus vai me dar uma luz, né? Os números da loteria serão... Não, brincadeira. Mas assim, quando a gente raciocina com toda essa sistemática, é que a gente vê que o nosso mundo não vai mudar em pouco tempo. Porque os que herdarão a terra são os brandos e pacíficos. Então não vai ser para amanhã, daqui a 10 anos, 20 anos. Vai ser um pouco mais, porque todos que estão aqui vivendo nesse mundo de hoje terão que ser substituídos. Terão que vir novos seres ou seres que aqui estão que já começaram a entender isso. E a transição planetária é exatamente isso. O que é transição planetária? Muita gente acha, transição planetária. Vamos lá. Transição planetária. O planeta é formado, lógico, da sua massa material, né? Mas é formado de uma atmosfera em sua volta que nada mais é do que a soma de todos os pensamentos e sentimentos dos encarnados e desencarnados que estão aqui na Terra, tá bom? Isso faz o que muita gente chama de a biosfera do planeta Terra. O nome é outro nome, é esse invólucro de energético que envolve a Terra. Ele, conforme as pessoas vão mudando, há 500 anos atrás ele devia ser bem mais pesado, por quê? 500 anos atrás a gente cancelava, lembra que eu falo? Cancelava. Hoje a gente cancela no smartphone. Há 500 anos a gente cancelava, né? Cancelava no duro, né? Então, assim, hoje, cada vez mais, um grupo maior de pessoas está acordando para essa necessidade de que é necessário que eu seja o foco de luz, que eu seja aquele ser que vai buscar agregar. Então, eu falei para você, não dá para ser feliz sozinho, não adianta. Não dá. Você nunca vai conseguir ser feliz sozinho. Você tem que buscar a sua felicidade, mas que ela possa ser irradiada para as pessoas que estão ao teu lado. E se você se melinda, chateia, aborrecido, nunca você vai conseguir irradiar isso para o outro. Então, o que acontece? Esse campo, conforme as pessoas vão melhorando, né? Vai melhorando. Cada vez esse campo fica um pouquinho mais leve. Como a gente tira o tal do perispírito, eu não sei quanto vocês conhecem, mas o perispírito é aquele trem, aquele negócio que envolve o espírito, porque o espírito não é matéria, não é nada. Então, tinha que ter alguma coisa envolvendo o espírito de forma que ele pudesse trabalhar com a matéria, seja no plano espiritual, seja no plano. Ele tira isso desse envoltório do planeta. Agora, vamos supor que você esteja tão cheio de problemas, com tamanha ignorância, que o próprio planeta já passou do seu limite.
você não consegue mais tirar o seu perispírito desta energia e forma que fica em volta do planeta. O que você faz? Você ficaria para sempre no mundo espiritual. Isso jamais poderia acontecer, porque tem a lei de progresso. E aí você vai ter que ir para uma outra casa. É isso, transição planetária é isso. E se você quer saber se eu estou na transição planetária ou não, o quanto você consegue ser benévolo e indulgente com você e no lar. Quanto? O quanto eu vejo uma pessoa de cara amarrada trabalhando num caixa, e acontece, às vezes você vê que a pessoa está irritada, né? E você faz uma piada, faz uma brincadeira. Às vezes a pessoa até chora. Uma vez eu falando com uma pessoa determinada, falou: você está com a cara tão triste. A pessoa começou a contar os problemas dela. Estava louca para falar alguma coisa, né? Com alguém desconhecido, né? Ainda era essa coisa. Então, quanto você é benévolo, quanto você é perspicaz. A minha esposa hoje não está legal. Então, hoje eu vou ficar de barbas de molho, né? Se eu já chamo de querida, eu vou chamar docinho de coco, né? É verdade. E quanto eu vou, como esposa, entender que o marido chegou apurrinhado do trabalho, ele está cheio de coisa, com um monte, e dizer assim: hoje não é para fazer DR, eu vou fazer DR outro dia, né? E, logicamente, a mulher, até por ser muito mais voluntariosa em termos de sentimento, ela faz DR até com ela mesma. Ela olha no espelho, que você, não sei o quê. É natural. São psicologia, formas psicológicas diferentes. Mas se você quer ser benévolo e se você quer ser indulgente, você olha e diz assim: hoje não é o dia da DR. O dia da DR é amanhã. É como eu vou, pouco a pouco, cada vez mais, entender isso. Porque, olha só, esse capítulo 9, ele, apesar de curto, eu acho ele maravilhoso, porque ele diz a seguinte coisa: ou você começa a entender que a felicidade, ela não é exclusiva, ela tem que, para ser realmente felicidade, ela tem que ser expandida, mas que é necessário que primeiro você a tenha, que ninguém não dá o que não tem. A partir do momento que você entende isso, a vida como um todo diferencia. A vida como um todo. Aquele chefe chato, quando ele entra, você olha e pensa assim: ô chefe querido, hoje você não vai brigar comigo. Antes você pensar: ô chefe querido, caia da escada, quebre uma perna e passe 20 dias. Vem cá, vai dizer que ninguém nunca teve um pensamento desse, só sou eu. Todo mundo já teve uma coisa dessa. Então, quando a gente começa a entender que eu posso expandir esse meu bem-estar para os outros, eu cada vez mais entro para a transição planetária, que é o que diz aqui: bem-aventurados os que, mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E pela atenção, obrigado.